Muitos anos atrás, eu lembro que uma vespa me picou, e eu chorei por 5 minutos inteiros. Mas uma picada de vespa não é nada se comparada à dor excruciante pela qual algumas pobres pessoas passaram. De uma cirurgia ocular, sem nenhum tipo de anestesia, a uma planta que pode atormentar você durante anos. Eu espero que você nunca experimente nenhuma das aflições agonizantes que estou para te mostrar. Então cerre os seus dentes e prepare-se, porque é hora de aprender sobre algumas das coisas mais dolorosas que um ser humano realmente pode experimentar. Pedras e gemidos. Sejamos honestos, fazer xixi realmente é muito bom. Mas e se da próxima vez que você fizer xixi, você tiver que espremer um monte de pedras grandes e duras através das suas regiões inferiores? Bom, isso não é apenas um pesadelo, e sim uma realidade horrível para uma em cada 10 pessoas. São chamadas de pedras nos rins, e elas se formam, você adivinhou, nos seus rins. Se você não beber água o suficiente, sua urina ficará mais escura e mais concentrada com os resíduos do seu corpo. Se isso continuar, o cálcio e outros minerais na urina podem acabar cristalizando e ficando grudados. Essas formações cristalinas são pedras nos rins, e assim que aparecem em seu corpo, são incrivelmente dolorosas de serem eliminadas. Isso porque, embora as pedras comecem nos seus rins, elas vão se movendo dentro de você e, eventualmente, vão passar pelo uréter, um processo extenuante que não termina quando as pedras chegam à bexiga. É agora que você tem a tarefa de expulsá-las do corpo, e é bem aqui que as coisas realmente podem piorar muito. Algumas vezes, porém, essas pedras não se movem pelo seu corpo. Ao invés disso, elas ficam presas dentro do seu rim e se acumulam lá dentro, bloqueando o fluxo de urina e fazendo o rim inchar cada vez mais. Um certo paciente no Reddit descreveu essa dor como se fosse alguém pegando um dardo gigante de aço aquecido em brasa e então casualmente enrolado em cacos de vidro para depois ser enfiado em suas costas e torcido durante horas a fio. Ai! E você quer saber a maior loucura? O recorde mundial de mais pedras nos rins removidas de uma pessoa é de 172.155 pedras em uma única pessoa. É sério isso? Felizmente, essa pessoa passou por uma cirurgia. Eliminar essas pedras naturalmente, com certeza não seria a experiência mais agradável do mundo. Eu acho que agora é um bom momento para pegar um copinho d'água. O Gimpy Maluco. O nome Gimpy Gimpy parece como um divertido conto de fadas que você leu quando era criança, não é mesmo? Infelizmente, isso não poderia estar mais longe da verdade. Embora a planta Gimpy Gimpy pareça com uma urtiga bastante comum, esse terror que fica na Austrália tem uma picada brutal que é conhecida por durar semanas, meses e até mesmo anos. Pequenos pelos cobrem toda essa planta, e a ponta de cada um deles contém uma poderosa neurotoxina, que se for tocada por nós, se desprende e gruda na pele, causando uma dor intensa e bem duradoura, que você não vai esquecer. No início você sente uma queimação intensa. Isso vai ficando cada vez pior por mais ou menos uma meia hora. Mas em seguida, você vai sentir uma agonia que pode durar de algumas horas a vários dias de privação de sono. E se você não for muito sortudo, a dor pode durar muito mais tempo do que isso. Ernie Ryder, um silvicultor australiano, descobriu isso do jeito mais difícil. Certo dia, em 1963, Ernie estava apenas trabalhando em algumas folhagens quando cometeu um grave erro. Ele acabou se aproximando demais da planta Gimpy Gimpy. Nunca chegue perto demais da Gimpy Gimpy, mesmo que o nome seja bem divertido de falar. Ernie acabou ficando de pé em cima da planta por acidente, e assim que ele tirou o pé, o galho simplesmente balançou e atingiu ele no rosto e em seu torso também. Instantaneamente, uma dor quente e lancinante, 10 vezes pior do que qualquer coisa que ele já tinha sentido, começou a explodir em seu corpo. Era insuportável. Ele não conseguiu trabalhar e nem dormir por 2 dias. E depois que ele finalmente descansou um pouco, a agonia durou mais 2 semanas para ele. Mesmo depois disso, a dor não parou completamente. Na verdade, ele ficou sentindo uma certa queimação durante 2 anos inteiros, que voltava sempre que ele tomava um banho frio. Caramba, banhos frios já são uma tortura o suficiente sem uma dor pungente. Essa planta Gimpy Gimpy parece bem dolorosa, não é mesmo? Mas quer saber o que dói ainda mais? Perder todos os vídeos emocionantes e informativos que eu posto. Então, clique nos botões de curtir e se inscrever abaixo, e nunca perca nenhum. Agora, onde eu estava? Olho de solda. Sabe aquela sensação de coceira e desconforto quando você fica com um cílio preso no olho? Horrível, não é mesmo?
Agora, tenta imaginar isso, mas 1 milhão de vezes pior. O usuário do Reddit, SmartAssGuy, costumava ser um encanador, quando um dia ele e seu chefe estavam soldando alguns tubos de cobre para um cliente. SmartAssGuy segurou os canos retos com uma chave inglesa, enquanto seu chefe usava uma tocha quente para aplicar a solda. Bom, parece que o seu chefe não era um cara tão esperto assim, afinal de contas. Depois que ele derreteu um pouco de solda no cano com a sua tocha, o chefe notou uma torção na tubulação. Tirando seu martelo, ele bateu no cano para corrigir. E assim que ele acertou o golpe, uma pequena gota de solda quente derretida voou direto para os olhos de Smart Guy. Não houve nenhum tempo para reagir. E o negócio acertou direto no seu olho, queimando através de sua pupila. A dor imediata e incandescente foi muito ruim, mas por dias depois, doía muito piscar, doía manter o olho aberto, e também doía quando ele ficava com os olhos fechados. Era como se tivesse alguém esfregando areia grossa continuamente no seu olho. A solda havia feito um buraco irregular em sua córnea, a camada externa transparente que fica na frente dos olhos. Felizmente para SmartAssGuy, ele escapou com a visão intacta, e por incrível que pareça, a lesão se curou sozinha em menos de uma semana. Mas quanto a seu chefe? Bom, eu duvido que eles tenham feito contato visual de novo. Gota absurdamente dolorosa. A artrite é um tipo de dor nas articulações que é comumente associada à velhice. No entanto, existe uma forma debilitante que você pode ter, não importa a sua idade, e é uma das piores para se ter em termos de dor. Gota. A gota é um tipo de inflamação latejante das articulações, que acontece se você comer muita carne vermelha, bebida alcoólica e muito açúcar. Todas essas coisas contêm purinas, que são compostos químicos muito comuns. Quando seu corpo começa a quebrar essas purinas, ele produz ácido úrico em seu sangue. Se você consumir muitos alimentos ricos em purina, você vai criar muito ácido úrico em seu corpo, que por sua vez faz com que cristais de urato afiados se formem e se acumulem em suas articulações. Agora, a gota acontece mais comumente nas articulações do dedão do pé, pois o ácido úrico é sensível a mudanças de temperatura. Apenas em temperaturas mais baixas, o ácido úrico se transforma em cristais. E como o seu dedão é o membro mais longe do seu coração, também acaba sendo a parte mais fria do seu corpo. Então sim, se você tiver gota, isso literalmente quer dizer que você tem pequenos cristais afiados como navalhas, se acumulando nas suas articulações, esfregando contra sua carne e fazendo ela inchar de forma agravante. É uma dor simplesmente excruciante porque as áreas afetadas também se tornam hipersensíveis. O que significa que você pode rolar na cama por horas tentando se sentir confortável. E assim que você acha uma posição confortável, uma leve brisa de sua janela vai ser o suficiente para enviar uma dor quente rasgando suas articulações mais uma vez. E se uma brisa pode causar tanta dor, eu fico só imaginando como seria apertar essa área sensível. Quer dizer, melhor não, né? Historicamente, a condição era conhecida como a doença dos reis, porque apenas os mais ricos podiam se dar ao luxo de esbanjar o suficiente para ter isso. Insanamente, essa associação com a riqueza, na verdade, a tornou um símbolo de status entre a aristocracia na Europa do século XVIII, que nutria esses dedões dos pés absurdos com um ar de superioridade. Imagina tentar impressionar um namorado sacando o seu pé repugnante e inchado desse jeito. Eu acho que eu nasci no século errado. O hediondo falcão. Lembra como eu disse antes que eu chorei depois de ter sido picada por uma vespa? Bom, é provável que eu começaria a chorar só de ver esse inseto indutor de dor que você está para ver. Essa fera é a vespa tarântula falcão, e elas têm um ferrão tão terrível que as tarântulas fogem desse inseto, com medo de serem paralisadas e mortas. Essas vespas podem crescer até 11,4 centímetros de comprimento ao todo, e os seus ferrões podem atingir aterrorizantes 7 milímetros de comprimento. Mais de 2,5 vezes o tamanho de um ferrão de uma vespa comum. Seu namorado pode tentar dizer que o tamanho não importa, mas dessa vez, com certeza importa. Isso porque, se você tiver a infelicidade de ser picado por uma dessas criaturas, o especialista em insetos Justin O. Schmidt diz que a única resposta apropriada é simplesmente deitar e começar a gritar. E eu acho que você deveria dar ouvidos a Schmidt, pois ele criou seu próprio índice de dor, classificando 83 insetos diferentes em quão dolorosas são as picadas. E tudo isso com base em sua própria experiência pessoal. Você pode até pensar que Schmidt é maluco, mas o rei da picada com certeza sabe do que está falando. Uma única picada libera uma grande quantidade de veneno, que não é letal para os seres humanos, mas pode produzir uma dor cegante,
feroz e chocantemente elétrica. Agora, isso soa ruim o bastante em sua mão ou algo assim, mas apenas imagine em seu olho. Felizmente, picadas nos olhos de qualquer inseto são bastante raras, e essa vespa não é tão agressiva assim. Além disso, se você for picado, a dor intensa dura apenas mais ou menos uns 5 minutos. Mas com certeza vão ser os 5 minutos mais longos da sua vida. Na verdade, Schmidt diz que existe apenas um inseto que tem uma picada que dói mais do que a da vespa tarântula falcão. E se você quiser descobrir, acho que você vai ter que ficar por aqui. Uma questão-chave. Se existe uma dor chocantemente forte com a qual cada um de nós pode se identificar, é pisar em um Lego descalço. Parece meio clichê, mas isso é porque é verdade. O que pode ser pior do que pisar em um Lego, porém, é pisar em uma chave de carro na vertical. Ou pelo menos é o que esse pobre rapaz vai dizer pra você. Tá bom, eu não faço a menor ideia de como que isso foi acontecer com ele. Mas eu tenho certeza absoluta que doeu pra caramba. A razão pela qual pisar em praticamente qualquer coisa dói tanto pra gente é porque as solas dos nossos pés têm uma quantidade absurda de terminações nervosas, deixando elas super sensíveis. Em contraste, cada uma de nossas palmas das mãos tem aproximadamente 17 mil terminações nervosas, enquanto as solas de nossos pés podem ter até mesmo 200 mil terminações nervosas cada um. Isso parece uma grande falha, não é mesmo? Considerando que literalmente a gente anda com os pés, não é mesmo? No entanto, os cientistas acreditam que evoluímos desse jeito para que possamos sentir em que estamos andando com sensibilidade suficiente para adaptar nossa caminhada sobre isso. Digamos que você esteja descalço e tenha que atravessar um trecho de cascalho e depois um trecho de grama. Você vai caminhar de forma bem diferente em cada um deles, né? Se você não tivesse pés sensíveis, você não iria sentir a diferença e estaria mais propenso a acabar se machucando. É tudo muito interessante, mas meus pés ainda estão doendo. Peixe diabólico. Eu não sou muito fã de peixes, quer dizer, eu gosto de comê-los, é claro, mas em restaurantes dificilmente vai ser minha primeira escolha. Mas eu acho que eu ia começar a detestar qualquer tipo de peixe se algum deles fosse enfiado no meu... fala sério, Júnior, se é que você me entende. Não se preocupe, não tem ninguém por aí forçando peixes nas partes íntimas das pessoas na rua. Mas isso não seria necessário. O candiru consegue fazer isso totalmente sozinho. Esses pequenos peixes vagam pelas águas da bacia amazônica da América do Sul, onde caçam suas presas. Pequenos espinhos nas tampas de suas guelras permitem que os peixes se prendam a outros peixes maiores, para que possam se alimentar de seu sangue, como se fossem pequenos vampiros aquáticos. Mas durante uns 200 anos, relatos um pouco mais sinistros desses peixes vampíricos se espalharam ao redor do mundo, supostamente usando seus espinhos para se alojarem em certos lugares. A mais recente dessas histórias aconteceu em 1997, quando um certo homem conhecido apenas como FBC estava à beira de um rio em Itacoatiara, no Brasil. Ele de repente sentiu vontade de fazer xixi, então ele decidiu ficar mais confortável e começou a fazer sua própria correnteza no rio. Mas então, uma dor dilacerante começou a rasgar em suas partes baixas. Alguma coisa nadou para dentro dele e ficou presa. Sim, era um candiru. O peixe assustador estava alojado dentro de sua uretra, com os espinhos agonizantemente cravados dentro, o que impedia que o peixe fosse removido. Apenas inúmeras horas de cirurgia poderia tirar aquele peixe dali. Só de imaginar uma criatura espetada e viscosa presa lá dentro já me faz engasgar. Mas felizmente, é bem provável que isso seja apenas uma história. Embora o candiru realmente exista, não há evidências reais de que o peixe tenha nadado no jato de xixi de alguma pessoa, apenas em lendas e boatos. Deve ser fisicamente impossível para um peixe superar a força do fluxo de xixi de alguma pessoa. Mas, mesmo assim, será que você iria se atrever a nadar em águas infestadas de candiru? Eu duvido, mas diz aí pra mim nos comentários. A implacável fibromialgia. O único alívio sobre todas as causas de dor que eu mencionei até agora no vídeo é que todos são curáveis. Mas existem coisas que não são tão simples assim. Quem sofre de fibromialgia sabe disso muito bem. Essa condição incurável não apenas causa dor em todo o corpo da pessoa, mas também aumenta sua sensibilidade a outros tipos de dores. Então, se a dor constante não parece ruim o suficiente para você, qualquer outra coisa que cause dor é aumentada em 11 vezes. O que significa que um joelho machucado pode parecer um osso quebrado. Além de suportar todo esse inferno, quem sofre disso fica cansado, rígido e tem dificuldade em se concentrar ou lembrar das coisas.
Mas a pior parte é que os cientistas nem sabem ao certo o que causa a doença em primeiro lugar. Essa doença tem sido associada tanto a fatores físicos quanto mentais. Então, o trauma físico do parto tem uma chance de causar o mesmo tipo de dor que o término de um relacionamento. Eles acham que a raiz do problema está no sistema nervoso central, processando incorretamente a dor. Mas eu lamento dizer que eles não sabem ao certo. Mas o que temos certeza é que você realmente não quer ser diagnosticado com isso. Aqui vai uma para você que sofre dessa condição. Torção tortura. Pergunte a qualquer homem, e eles vão fazer um grande esforço para explicar o quanto realmente dói tomar uma pancada nos culhões. Isso acontece porque a região inferior masculina contém uma enorme quantidade de terminações nervosas densamente compactadas em uma pequena área, que não são protegidas por ossos, músculo e nem gordura. Então, um golpe certeiro com certeza pode ser uma dor de outro mundo. Mas, no entanto, existe um destino que pode ser muito pior. E eu vou ter que tomar bastante cuidado para que o YouTube não ative os seus algoritmos derrubando o meu vídeo. A torção testicular acontece quando o cordão que conecta as joias de um homem ao resto de seu corpo se torce, o que acaba cortando o suprimento de sangue. Além de uma dor muito intensa, os pacientes vão ficar enjoados, febris e tontos. Não adianta nem tentar conversar com eles, eles vão estar em um planeta diferente. Um planeta de pura dor. E o pior de tudo é que você não precisa fazer nada específico para isso acontecer. Pode acontecer enquanto você dorme. Mas o pior de tudo é que se a torção não for distorcida por meio de cirurgia dentro de 12 horas, a falta de sangue pode acabar, prepare-se, matando completamente a sua joia. É isso mesmo, perda total. Ao ponto de um ou ambos os seus amiguinhos terem de ser removidos inteiramente do seu invólucro. Ai... Eu sei que eu falei de umas coisas sombrias nesse vídeo, mas a torção testicular realmente é muito distorcida. Síndrome sinistra. Quando você está em férias quentes, não há nada mais relaxante do que dar um mergulho nas águas frias do oceano, não é mesmo? Mas sabe o que realmente iria arruinar o seu dia? Se alguém nadasse atrás de você, pegasse uma furadeira e começasse a perfurar implacavelmente a parte inferior das suas costas. É, nada agradável. Bom, infelizmente, dizem que a picada dessa água viva e curante causa uma dor precisamente como essa. Esse grupo de águas vivas minúsculas mede pouco mais de 8 centímetros cúbicos, mais ou menos o mesmo tamanho de um dedão humano. Mas também podem ser muito menores que isso, então são praticamente invisíveis nas águas australianas, onde são encontrados. O que é um pequeno problema porque são uma das águas vivas mais venenosas do mundo inteiro. Apesar de seu tamanho realmente minúsculo, a picada de um icurande é 100 vezes mais potente que a mordida de uma cobra. Esbarrar por acidente em um desses pequenos terrores, a princípio, vai parecer nada mais do que apenas uma picada de mosquito. Mas então, a dor vai começar a aumentar cada vez mais, fazendo você se sentir enjoado, com uma dor de cabeça latejante, e fazendo com que todos os músculos do seu corpo se contraiam terrivelmente. Isso é chamado de síndrome de icurante, e antes que isso aconteça, eu acho bom você sair da água e correr para o atendimento médico, ou as coisas vão ficar bem piores. Algumas enfermeiras relataram tratar pacientes que vomitavam a cada minuto por 12 horas inteiras, e suavam tão profusamente que seus lençóis precisavam ser torcidos a cada 15 minutos. Mas na verdade, essas pessoas aqui são sortudas. Em casos mais raros, águas-vivas maiores são conhecidas por matar as pessoas. E como se isso não bastasse, durante toda a tormenta que a pessoa tem que aguentar, a picada traz um nível tão inebriante de ansiedade que as vítimas sentem uma sensação avassaladora de um tipo de destruição iminente. Caramba! Se for algo como a desgraça iminente que eu sinto quando meu despertador toca de manhã, deve ser realmente terrível. Os problemas continuam. Nós cobrimos a agonia atormentadora de pedras nos rins. Mas, no entanto, eu não contei sobre as consequências. Ficou interessado? Bom, já que você pediu com tanto jeito, como nós já vimos, em casos especialmente graves de cálculos renais, a cirurgia realmente pode ser necessária para removê-los. Após a cirurgia, o seu uréter, que é o tubo que transporta o xixi do rim para a sua bexiga, pode acabar ficando um pouco danificado e não funcionar corretamente. Então, para garantir que seu corpo possa urinar tranquilamente, só existe apenas uma solução, que é pegar um tubo de borracha de mais ou menos 28 centímetros e enfiar ele por onde sai o seu xixi, lá da bexiga até o seu rim. Peraí, é sério? Tá bom, então o procedimento é um pouquinho mais delicado do que isso.
e o nome do procedimento é chamado cateterismo uretral. Mas no fim das contas, o resultado geralmente é o mesmo. O catéter mantém o seu uréter aberto e evita bloqueios. Como se passar pelo inferno de pedras nos rins não fosse ruim o suficiente, agora você tem que andar, falar e viver com um grande tubo de plástico preso dentro de você. E sem nenhuma surpresa, o seu corpo geralmente não aceita muito bem essa intrusão intestinal. Você pode ter espasmos na bexiga, ficar sempre com vontade de fazer xixi, enjoado e, cara, eu não quero nem imaginar como que é fazer xixi. O usuário do Reddit, Difficult Minute, descreve a dor de fazer xixi com um desses como tão ruim que deixou ele de joelhos no chão. Mas para reduzir o risco de infecção, você tem que beber o máximo de água possível. Então a cada gole que você bebe, você sabe que está mais perto de um outro ataque de sofrimento severo. Mas e quando chega a hora de tirar esse negócio de dentro de você? Ah, não se preocupa. Tem um pedacinho de barbante preso na ponta dele, que fica na abertura de onde sai o seu xixi o tempo todo. Ah, e a propósito, se o barbante fizer cócegas em alguma coisa, ele vai enviar uma pontada de dor até as suas gônadas. Depois de até 3 meses inteiros dessa tortura absoluta, o seu médico vai segurar bem a corda e arrancar todo esse pesadelo de 28 centímetros de dentro de você. Eu acho que não tomar bastante água pode realmente ter consequências horríveis. Formiga antagonista. Antes eu falei como a vespa tarântula falcão ficou apenas em segundo lugar no índice de dor criado por Justin Smith. Então, qual picada de inseto é dolorosa o suficiente para levar ao primeiro lugar? Bom, com certeza é um que você não vai querer encontrar por aí. A formiga cabo verde. Esse monstro pode crescer até 2,5 cm de comprimento, e a sua picada é tão poderosa e causa tanta dor que algumas pessoas dizem que essa dor é a pior conhecida pelo homem. Schmidt descreveu uma mordida em seu pé da formiga como andar sobre carvão em chamas, com um prego de 7 centímetros cravado em seu calcanhar o tempo todo. E não é só isso, essa dor pode durar até mesmo um dia inteiro, chegando em ondas de agonia. E se acontecer de você ser picado enquanto vaga pelas florestas tropicais da América Central e Sul, que é onde essas criaturas são encontradas, é bem improvável que você seja picado apenas uma vez. Isso porque depois que uma formiga dessas pica você, ela libera substâncias químicas que sinalizam outras formigas para picar repetidamente esse alvo. Ah, fala sério! As formigas injetam poneratoxina, que além de desencadear uma dor excruciante na pessoa, também pode causar paralisia temporária, febre e batimentos cardíacos irregulares. Mas pelo menos não é fatal. Na verdade, existe uma tribo indígena chamada Sataré Maué no Brasil, que usa essas formigas em um ritual de amadurecimento. Com apenas 13 anos de idade, as crianças da tribo devem colocar suas mãos em luvas cheias desses insetos raivosos e pungentes por 10 minutos completos. O comediante australiano Hamish Blake tentou completar esse ritual, mas ele disse que essa dor era realmente tão intensa que ele desmaiou e teve que ser hospitalizado. Para a sorte dele, ele não ficou com nada mais sério do que uma mão inchada, embora sua dignidade ficou com os garotos de 13 anos. Cirurgia de estrabismo. Não é necessário dizer que ter uma máquina do tempo seria muito da hora. E existem alguns lugares na história que eu realmente não gostaria de pisar os meus pés, como por exemplo em operações oftalmológicas na Inglaterra do século XVIII. Digamos que naquela época a ciência médica era meio rudimentar. Antes que a anestesia se tornasse comum, cirurgiões realizavam procedimentos complexos e muitas vezes angustiantes, sem dar ao paciente nenhum tipo de remédio para a dor. Além disso, tudo era realizado em uma sala de operações com uma plateia de pessoas muito curiosas. Então não é surpresa que as pessoas daquela época ficaram aterrorizadas com cirurgias. Agora, um cirurgião inglês chamado John Taylor foi a primeira pessoa a tentar corrigir a ambliopia, uma condição infantil também conhecida como olho preguiçoso, em que a visão não se desenvolve adequadamente em um dos olhos da pessoa. Hoje, a maioria dos casos é tratada colocando um tapa-olho sobre o olho bom, forçando o olho mais fraco a se desenvolver. Mas os métodos de Taylor realmente não eram nada menos do que horripilantes. Ele costumava deitar os seus pacientes na mesa de operação, forçando o seu olho ruim a abrir com uma pequena ferramenta de metal. Ele então pegava uma tesoura cirúrgica, que ele trazia para bem perto do olho preguiçoso do paciente, enfiando bem no canto do olho. E com isso, ele fazia uma incisão realmente profunda. Tudo isso enquanto seus pacientes estavam conscientes. Como se ter uma tesoura esfaqueada direto no seu olho não doesse ou fosse aterrorizante o suficiente, Taylor ainda fazia mais um corte no olho ruim da pessoa. É sério isso? Caramba!
Ele explicava que isso era para cortar os nervos do músculo extraocular do olho ruim, que é o músculo que controla o movimento do globo ocular. Mas descobriu-se que Taylor, na verdade, era uma fraude. Os cortes que ele fazia nos olhos de seus pacientes eram apenas aleatórios, e para esconder o seu trabalho de péssima qualidade, ele costumava remendar o olho bom do paciente após a cirurgia. Sem o olho bom como referência, o olho preguiçoso parecia ter sido consertado. Então, seus pacientes não apenas tiveram um procedimento cirúrgico muito traumático e doloroso, mas ainda ficaram com o seu olho preguiçoso no final de qualquer jeito. Eu acho que qualquer um ficaria bem desapontado com isso. Ok, se você conseguiu chegar até o fim, sem ao menos fazer uma careta, então eu não sei se eu deveria ficar mais impressionado ou preocupado com você. Mas enfim, o que você achou? Qual dessas é a pior dor? E diz aí nos comentários abaixo qual foi a pior dor pela qual você já passou. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.